pela sinceridade da prestação de contas do presente. Então, assumir isso. Obrigado. Boa noite, senhores. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. É muito bom estar aqui falando para pais, para mães, futuros papais, futuras mamães. Gostaria de dizer que vocês são influenciadores diretos na guerra cultural contra o marxismo. Os senhores são formadores diretos de opinião e tudo que for passado aqui, se for passado de uma forma, pelo menos, carinhosa com seus filhos, pode ter certeza que eles não vão cair nessa armadilha da esquerda, ok? Pode passar. Eu gostaria de começar... Não, pode... Gostaria de fazer uma comparação aqui entre o marxismo e o parasitismo. Eu parei para pensar, como é que eu vou definir marxismo cultural na palestra do PSL Jovem? Eu parei para pensar nos parasitas. Por quê? O parasitismo, como vocês podem ler ali, são organismos que vivem em associação com outros, dos quais retiram os meios para a sua sobrevivência, normalmente prejudicando o organismo hospedeiro. Então, o marxismo funciona dessa forma. Eles sempre precisam renovar, precisam de sangue novo. Ou seja, você pode ver, existem socialistas de 80 anos até de 13. Então, eles precisam sempre renovar e funciona através desse processo de parasitismo. E como eu posso definir aqui, as ideias marxistas são implantadas como parasitas principalmente na escola, ensino fundamental e ensino médio. Seria uma sementinha aqui que vai se desenvolver mais futuramente. Ela está apontada ali, são ideias do senso comum que eles criam, que isso vai se desenvolver mais tarde para futuros militantes, futuros candidatos, futuros líderes de sindicatos, etc. de esquerda. Bom, como eles fazem isso? Essa é uma questão muito importante. Nós entendemos como funciona o meio da doutrinação da cabeça desses jovens. Por que eles ficaram assim? Normalmente esse processo começa muito cedo. Eu diria que a partir dos 8 anos de idade a criança já está suscetível a sofrer com algumas mudanças de pensamento que vem do marxismo. Eu gostaria de defini-las aqui por meio de artistas. Como esses artistas se tornam ativistas de esquerda? Por meio de incentivos, como a Lei Rouanet, os senhores conhecem muito bem, leis de incentivo, como a Lei Rouanet, mas enfim, criação de festivais, inclusive não sei se os senhores souberam de um festival que teve há pouco tempo atrás, Festival Lula Livre. Festival Lula Livre. Imagina o nível dos artistas que estão lá e por que eles estão ali. O que eles estão ganhando para participar do Festival Lula Livre? O que eles precisam fazer para participar do Festival Lula Livre? Ter essa visibilidade. Professores também. É uma parte muito importante na criação do pensamento. Eles começam a criar essa sementinha, né, na escola, como eu falei. Os professores, eles conseguem de algumas formas colocar ideias na cabeça do aluno. E por que isso acontece? Como eles se tornaram dessa forma, né? Bom, eu diria que com a ideia de que o papel não é mais educar, e sim formar cidadãos. Com esse pensamento, o professor ele perde a ideia de que ensinar é a prioridade, de que ensinar as ciências exatas, de que ensinar a história de uma forma neutra. Isso não importa mais. O que importa é você formar um bom cidadão. E qual é o conceito deles de bom cidadão? É esses que estão na manifestação pela educação botando fogo em ônibus. Excelentes cidadãos, né? Bom, continuando. Eu queria citar alguns dados aqui, feito pela CNT Censo, que diz que 78% dos professores diz que a missão da escola é formar cidadãos. Apenas 8% diz que é para ensinar e 14% para formar um profissional. Isso é bem preocupante, pessoal. Devemos pensar e refletir um pouquinho sobre isso. Um dado diz também que 30% dos professores, foi uma pesquisa, não foi indicando, foi uma pesquisa, professor, com qual influenciador você se identifica? 30% direto na lata Paulo Freire. 30%. Mas 10% se identifica com Marx. Aí já temos 40% de uma extrema esquerda, podemos dizer assim.
Isso é preocupante. Você gostaria que seu filho tivesse com um professor que se identifica com Karl Marx, dando aula para ele? O que você acha que seu filho pode se tornar? E a mídia vem sendo comprada. Essa é a verdade. A mídia recebe dinheiro de influenciadores, como por exemplo o George Soros, quem conhece sabe o quanto ele influencia na nossa sociedade. Também grandes partidos, grandes políticos compram mídia, entrevistas já com perguntas pré-definidas e tudo mais, e isso vai formando o pensamento de uma pessoa ao longo do tempo. O que ela tem para se informar? A mídia, os professores, os artistas, todos esses estão corrompidos. Até os livros de educação estão corrompidos. Eu posso dizer pela minha experiência no colegial que na aula de história é bem definido a história do Brasil. Fernando Henrique Cardoso é o grande vilão. Aí vem o grande herói, o Lula, que veio, salvou, tirou todo mundo da miséria. É assim que é ensinado. É dessa forma. E do regime militar nem se fala, né? É o diabo da história. É o período mais escuro do Brasil. Bom, dada essa primeira etapa, com todos esses fatores que eu expliquei para os senhores, eles vão ter discípulos para espalhar a mensagem deles, sem precisar de mais incentivos. Eles vão criar esse senso e vão espalhar a mensagem. E é aquilo. Uma mentira montada 1000 vezes se torna uma verdade. E é assim que eles criam um senso comum. Após virar uma verdade, se um dos senhores bater de frente, chegar, dar um exemplo, uma pauta aqui, feminismo. Chegar para uma feminista e falar: senhora, eu acredito que o feminismo não lute pela igualdade. E sim, vocês estão sendo utilizadas como massa de manobra e também procuram alguns privilégios e não igualdade. Eu automaticamente vou ser chamado de machista, fascista, taxista e etc. O porquê? Porque eu estou indo contra um senso comum. Para ela, que é uma verdade absoluta. O feminismo, como luta por igualdade, é uma verdade absoluta para ela. Se eu for contra isso, eu sou louco. É isso que eles querem criar. Se você for contra a ideia deles, você é completamente louco. E daí eles têm o pretexto de fazer o que for necessário para achar o senhor como uma pessoa horrível. Aconteceu comigo, e eu vou chegar nessa parte depois do testemunho. Certo? Pode passar. Então, quando eu digo massa de manobra, eu exemplifiquei com essas imagens para os senhores. Movimento negro, levantando pautas do Lula livre. Coincidência? Não sei. Feminismo, senhorita com a camisa do Lula. Movimento LGBT, isso é um absurdo, pessoal. O Lula, não sei se vocês se lembram, disse que Pelotas era a cidade exportadora de, desculpe a palavra, viado. E tem uma bandeira ali, LGBT, com a cara do Lula, gigantesca. E aí, analisem essas imagens e digam se são massas de manobra ou não são. Estão sendo usados ou não estão? Essa é a questão. Pronto. Assim, eles têm jovens de mente fechada, militantes em potencial e quase inconversíveis, por terem um senso comum e, para voltar atrás depois, é quase impossível. Assim que eles mantêm a máquina funcionando, assim que eles têm sangue novo na esquerda, sempre. E nós, conservadores, que participamos, ou liberais, estão participando dessa palestra, nós temos o dever de quebrar essa roda. Nós vamos trazer a verdade e nós vamos impedir que esse ciclo continue eternamente. Vamos lá. Amém. Amém. Lembrando que isso tudo se baseia numa ideia de Lenin, que é o segundo mandamento de Lenin, que é: infiltre-se nos meios de educação. Não, de educação e comunicação. Desculpa. Seguindo aqui, os jovens, eles acreditam que estão lutando por justiça, e não que são, de fato, massas de manobra, como mostrei ali. Quem tem um senso de justiça muito elevado, ele vai fazer o que for preciso para lutar pela causa dele. Por isso, esses jovens colocam fogo em ônibus, eles vão aonde tiver que ir, tiram do bolso. Na verdade, a maioria são financiados, mas tudo bem. Eles estão completamente alienados. E essa é a ideia. Essa é a ideia. Isso já vem do terceiro mandamento de Lenin. Acabei pulando uma partezinha aqui. Pode deixar que eu vou. Então, desse senso de justiça, eles vão entrar em greves, mesmo que as greves sejam ilegais. Esse é o 7º mandamento de Lenin: promova greves, mesmo que ilegais, nas indústrias vitais do país. É isso que estão fazendo, é o exemplo que estão vendo na educação. Pessoal, eles param tudo, porque eles precisam dessa atenção
e os jovens precisam estar lá, vai ganhar pontinho e etc. É assim que eles fazem o senso comum. Seguindo, não é só por obrigação e por senso de justiça que eles participam. A esquerda também tem muitos atrativos. E eu posso dizer porque já tentaram me corromper com algum deles. Primeiro mandamento de Lenin: corrompa a juventude e dê liberdade sexual. O que um jovem com o T elevado não faz, não é mesmo? Bom, além das festas, orgias, drogas e experiências inesquecíveis que eles podem te oferecer, aos poucos relativizam sua moral, abrindo a mente para absorver novas ideias da esquerda. Se a pessoa já chega lá com uma moral judaico-cristã, batendo de frente, possivelmente eles não vão mudar a sua cabeça. Então primeiro vem aqui, experimenta essa maconha, vem aqui, participa da minha festa, vem aqui, etc. Assim eles vão criando uma mente mais plástica, que vai se adaptando aos poucos às ideias deles, através da diversão que futuramente vai te causar danos irreversíveis. É assim que eles querem corromper os seus futuros filhos, seus futuros netos. Nono mandamento de Lenin: contribua para a derrotada dos valores morais, da honestidade e da crença nas promessas dos governantes. Nossos parlamentares infiltrados nos partidos democráticos devem acusar os não comunistas, brigando sem penas de expor ao ridículo, ao votar somente do que for de interesse da causa socialista. É exatamente tudo que eu falei para os senhores. Após todo esse processo, quem for contra o que eles dizem é o imoral. E antes era o contrário. Ou seja, eles relativizaram completamente a moral. Vocês veem como esse é um processo lento, mas que já aconteceu. Não está acontecendo, já aconteceu. Eles relativizaram muitas coisas. Inclusive, eu posso citar exemplos aqui, como o exemplo das armas, dizendo que armas necessariamente geram homicídios, violência, que é uma besteira sem tamanho. Tivemos aqui uma excelente palestra também sobre armas, um tempo atrás, sobre feminismo, movimento negro e etc. Todos os movimentos que eles usam como massa de manobra. Seguindo, no fim, eles vão inimizar todos que pensarem diferente. Vão se fechar em uma bolha, a bolha do senso comum, para talvez acordar um dia quando forem trabalhar, quando forem entrar no mercado de trabalho, quando o imposto pesar gostoso no bolso, ele vai falar: nossa, isso aqui não está certo. O Estado realmente não deve estar no controle de tudo. Temos o exemplo da nossa prefeitura aqui, que vai gastar 50 milhões de reais nesse tema. É um bom exemplo de por que o Estado não deve estar no controle de tudo e como os jovens deveriam acordar e perceber o porquê não devem lutar dessa forma para entregar seu dinheiro para uma instituição que não vale a pena. Então eles terão uma dificuldade de conviver com o diferente. Se o trabalho não mudar a cabeça deles, nada mais muda, eles estão perdidos. E não aprenderão o valor do dinheiro, do trabalho, do esforço e etc. Vamos seguir aqui para a última parte. Não sei se tem quanto tempo, Bruno? 3. O Léo citou, eu não ia nem citar aqui o que aconteceu comigo, o testemunho pessoal. Na época das eleições do ano passado, consegui fazer um milagre que foi movimentar adolescentes em prol Bolsonaro. Tive que lutar contra todo esse senso comum que eu acabei de explicar para os senhores. Foi difícil, mas valeu muito a pena. Inclusive, vendo um deles aqui na palestra, orgulho, tá, cara? Você aqui. E o que aconteceu foi que, na época eu estava namorando, tentava promover o tempo todo debate, e como não conseguiam ter algum argumento de autoridade contra mim, eu estava se tornando algum problema para eles, apelaram para calúnias, perseguição física e moral direta, tentativa de agressões em festas, calúnias, como por exemplo que eu seria agressor, coisas assim absurdas. Quando eles não conseguem derrubar as ideias, eles vão tentar derrubar o indivíduo. E isso é uma questão que eu gostaria de deixar para os senhores. Se vocês estão prontos para lutar, estejam bem preparados
porque o ataque vai vir de todos os lados. Mas pode ter certeza que no final vale a pena. Eu vejo que vale a pena porque eu estou falando aqui por um auditório basicamente cheio e vale a pena lutar sim, pessoal. Vale bem a pena. Então, vão tentar quebrar sua reputação de qualquer forma. Perseguição física vai vir, ameaça vai vir, recebo pelo YouTube direto. Mas esse pessoal aí não vale a pena desistir por eles. Então, vamos para a última parte, que para a palestra não ficar deprimente, vamos às soluções. Eu dei aqui todos os problemas e como eles acontecem. Como nós podemos resolver isso? Aqui estamos formando uma elite de pensamento que vai mudar e vai quebrar essa roda. Eu acredito em todos vocês. Bom, o primeiro passo para o jovem é a evolução individual. Em algum momento, o ideal seria que ele percebesse que não está um movimento legítimo, não legítimo, diria que não é um movimento que vale a pena se lutar, certo? Então ele deveria procurar se instruir através de leitura, através de vídeos, cursos online, o curso do professor Olavo de Carvalho, excelente. Esse seria o ideal, evolução individual. Foi assim que eu cresci. Eu já fui, muito tempo atrás, um escravo do senso comum. Posso dizer aqui que eu acreditava que as armas geravam violência, sim. Eu acreditava que o feminismo era essencial, sim, eu já acreditei nisso. Eu acreditava que a divisão igualitária de riquezas seria a solução para a nossa sociedade. Mas aí eu parti para a evolução individual e percebi que tudo isso é uma besteira. Bom, outra questão importante, acredito que muitos aqui vão ser influenciadores diretos, que é na família. É muito importante a família ter um diálogo bem didático, desde, não, é criança, não vou falar, é importante. Porque se você não falar, vai ter algum professor falando para o seu filho. Se você não falar, quando ele entrar no ensino médio, vai ter alguém, vem aqui, vamos conhecer a opção. Então você precisa sim falar com o seu filho, de uma forma tranquila, não é, olha só, você tem que ser isso aqui. É, vamos sentar, conversar, o que você acha? Posso te dar minha opinião? E dessa forma vocês vão transformar a pessoa que vocês mais amam no mundo numa pessoa que vai fazer o bem, vai lutar pelo bem. 17, maravilha. Também é muito importante para os jovens fazer criações de grupos sociais. Não necessariamente um grupo, vamos organizar aqui, agora a gente se chama os Opressores Unidos. Não necessariamente isso. Se você vê em algum momento, período de faculdade, principalmente, a esquerda, a hegemonia de pensamento lá, vai tentar excluir qualquer um que pensar diferente. Eu tenho um primo que ele, ele saiu da Universidade Federal Fluminense, Geografia, porque ele sofria de ataques diretos, como alguns que eu citei que aconteceram comigo, por ser de Direito na Faculdade de Geografia. Ele não tinha um grupo para se encaixar, ele não tinha um amigo para conversar, ele não tinha ninguém. Então ele teve que sair por meio da força. Por isso é tão importante que não necessariamente pessoas de direita conservadores, mas sim pessoas que são contra essa hegemonia marxista, se juntem. Não necessariamente para militar, e sim para manter um círculo social. As pessoas precisam de um círculo social, senão, pessoal, todo mundo vira, não tem como. Então, essas ideias poderiam ser debatidas em grupos, e cada um poderia contribuir com a evolução individual um do outro. Uma formação de não só um grupo político, um grupo de amigos, como nós temos aqui no PSL Jovem. São reuniões excelentes, debatemos temas, eu saio dali buscando novos conhecimentos, saio dali cada vez querendo ler mais, estudar mais e crescer mais. Isso é muito importante, por isso grupos como esse devem sim existir e devem se manter. Não pode acabar, o grupo da faculdade do Mateus acabou quando o Mateus saiu. Não, tem que ter ali um sucessor para manter o grupo vivo, como a esquerda fez por tanto tempo, assim que eles estão tão fortes. Se eles têm a organização deles, nós precisamos ter a nossa. Certo? Bom, vou deixar para agradecer no final, mas essa é a ideia principal que eu quis passar. Muito obrigado.